Pois pessoal, estamos então de volta aqui no cantinho para que a gente possa perder um bocadinho de tempo. Hoje vamos falar sobre sistemas operativos. Vou dar a minha opinião, aquilo que eu faço com os 3 sistemas operativos que eu utilizo e depois gostava de ouvir a vossa também. Antes de avançarmos e ainda antes de falarmos na forprint.pt, queria aqui mandar um thumbs up para esta comunidade que é um espetáculo e em particular aqui neste vídeo para alguns de vocês que falaram no último vídeo que nós falamos acerca de sistemas operativos e foi acerca do Elementary OS Linux. E queria desde já mandar aqui um grande thumbs up para o Johnny e o Paulo que sugeriram Linux Mint. Eu já tinha ouvido falar, mas ainda não experimentei. Quando tiver a oportunidade, sem dúvida que vou experimentar. E depois também para o Júlio Costa, o Short Ground, o Fábio Barbosa e o Sérgio Guedes, que sugeriram todos eles o Defin OS. E atenção, eu não consigo falar nos comentários todos porque são muitos até naquele vídeo, mas há aqui mais um que é o Lisandro, que disse aqui uma situação que eu desconhecia de todo, que tem a ver com jogar jogos do Windows diretamente no Linux, através da Steam e através de uma aplicação, pelo menos foi que eu percebi, que se chama Proton. E havia outro camarada que falou numa situação, mas ele não deu o nome do software, mas disse que havia uma solução para fazer esta situação. Porquê? Porque eu disse que para jogar jogos, se calhar o melhor era mesmo o Windows, na minha opinião, porque a maioria deles são mais compatíveis com o sistema operativo Windows do que Linux ou mesmo Mac. Mas pronto, avançando e deixando aqui este thumbs up no ar para esta malta. Agora sim, para aqueles que estão com os tinteiros a ficarem sequinhos, então não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt, onde vão encontrar tinteiros e tonas a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e, claro, suporta forprint.pt. E agora sim, de volta ao tópico de qual é o teu sistema operativo favorito. Ou qual é o melhor sistema operativo para ti? Acho que a pergunta de qual é o melhor sistema operativo, acho que foi uma mentalidade que existiu há uma série de anos. Eu acho que já não existe, quero acreditar que já não existe essa mentalidade, porque a malta pensa no sistema operativo como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de lazer, seja aquilo que for, e aquilo que eu penso, sinceramente, é que nós devemos utilizar o sistema operativo que nos dá mais gozo e que nos oferece as ferramentas que nós precisamos. E a minha linha de pensamento é mesmo esta. Por exemplo, o Windows, para mim, acho que faz muito sentido quando nós conseguimos ter a facilidade que temos em comprar hardware espetacular a preços muito mais baixos do que, por exemplo, macOS e tirarmos proveito deste sistema operativo. O mesmo aplica-se ao Linux. Agora, aqui muito rapidamente, como é que eu utilizo estes 3 sistemas operativos? Aquele que eu utilizo mais, vocês estão a ver neste momento aqui atrás, uma máquina Mac OS, ali uma máquina Windows em segundo plano, mas Mac OS é realmente aquele sistema operativo que eu utilizo mais no meu dia-a-dia. E aqui dou-vos 2 exemplos de situações que eu utilizo muito. Quando acabar de gravar este vídeo aqui e for editar, a minha ferramenta favorita para edição de vídeos é Final Cut Pro 10. E existe uma série de razões, mas a principal é que é muito rápida a renderizar. E é muito simples. E eu aqui para o YouTube não preciso mais do que esta ferramenta. E comparativamente com o Adobe Premiere, por exemplo, numa máquina mais potente do que o Mac Mini que eu tenho ali, eu consigo renderizar o mesmo vídeo, por exemplo, aqui em 2 minutos e meio e ali em 10 minutos. E vocês dizem, Roberto, mas o Adobe Premiere dá-te muito mais ferramentas. Sim, é um facto. Mas para este tipo de vídeo eu não preciso mais do que isto. Outra situação são as fotografias. E aqui não há resposta certa. Para mim, a melhor ferramenta de organização de fotografias está neste sistema operativo. Infelizmente, ainda não houve mais ninguém que me conseguisse dar. E mesmo assim, Google Fotos e por aí fora, mesmo a Plex, que tem uma organização de fotografias espetaculares, não chega aos calcanhares do macOS, integrado, atenção, com o iOS. E isto faz-me aqui uma situação que é gastar dinheiro que eu não queria gastar forçosamente, ou seja, eu tenho que utilizar iPhones ou iPads ou coisas do género com iOS para poder ter acesso a esta situação de organização das fotografias. Mas na minha opinião e para mim é a melhor solução que eu encontrei até hoje e já experimentei uma série delas. E estas são, sem dúvida, as principais razões que eu continuo a utilizar macOS. Para além de que eu gosto do sistema operativo, da forma como funciona, não tenho nada contra o sistema operativo de todo, a não ser os preços às vezes proibitivos que nós temos para poder ter uma máquina oficial da Apple. Agora, passando para o Windows. Roberto, utilizas Windows? Sim, sempre que possível. E ainda agora estava a dar o exemplo do Adobe Premiere. Se me perguntarem, Roberto, mas eu sou designer, eu sou não sei o quê, achas que eu tenho que ter um Mac? Não, tu tens que ter exatamente aquilo que te faz falta para trabalhares. Então, Roberto, eu trabalho com o suite da Adobe e estou a falar de After Effects e Adobe Premiere e Photoshop e por aí fora. Então, se sim, esquece o Mac. Podes utilizar o Mac, mas vais gastar mais dinheiro para
para ter menos hardware disponível. Se eu olhar para o Mac Mini que eu tenho aqui em baixo e olhar para esta máquina que está aqui, agora os preços não me recordo, mas certeza que este ficou mais barato com mais capacidade. E o Adobe Premiere, o Adobe After Effects consegue tirar partido de máquinas destas. Eu para ter este tipo de configuração no Mac vou gastar muito dinheiro. Portanto, o Windows para mim é tão simples como isto. É o sistema operativo e aqui ponho o Linux ao lado porque eles dois são plataformas que funcionam mais ou menos da mesma forma a nível de hardware. Portanto, tanto o Linux como o Windows para mim são as melhores ferramentas para conseguirmos tirar proveito do melhor hardware que existe no mercado ao melhor preço disponível. E claro, o sistema operativo Windows 10, na minha opinião, está muito bem desenhado. Há ali coisinhas se calhar que eu alterava, tal e qual como no macOS, mas consigo utilizá-lo com todo o gosto mesmo. Portanto, aqui é mesmo as ferramentas que nós formos utilizar. Se eu vou usar Adobe Premiere, porquê que eu hei de ir comprar um Mac? Não faz sentido, na minha opinião, não faz sentido. Final Cut Pro 10, pois aí não há solução. Agora, Adobe Premiere, sim, temos nos dois lados, é só optar. Aliás, nos três, Linux também. E agora, passando então para Linux. Linux, eu digo sinceramente, eu utilizo macOS, eu utilizo Windows, e o meu tempo é limitado como qualquer um de vós. Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho os meus tempos livres muito limitados, dos quais eu passo a maioria do tempo aqui com vocês. E acontece que não consigo utilizar tudo e mais alguma coisa. Eu quero aprender mais em tudo, não apenas nas tecnologias, e aqui é um dos tópicos, Linux, que eu quero aprender mais. Sem dúvida, o Elementary OS não é o primeiro que eu testei, deu muito gozo, ainda está ali instalado numa máquina que está alguns para aqui, e eu utilizo sempre que possível para fazer uma situação ou outra, para sair da minha zona de conforto. Agora tenho aqui o desafio do Mint Linux e do Debian OS, tudo baseado em Linux, e vou certamente experimentar, graças a vocês. E isto para dizer o quê? Que para mim Linux é uma brincadeira, mas eu respeito muito, e eu disse isso já em alguns comentários, a malta que utiliza Linux. E o feedback que eu recebo é que é malta da programação. Aliás, se vocês forem ver servidores, por exemplo, quase todos utilizam Linux, isto também porque é uma plataforma que tem uma comunidade gigantesca, os preços são diferentes e não tão proibitivos como outras plataformas como macOS, Windows, etc. E depois tem outras ferramentas que são desenvolvidas pela comunidade que ajudam a alavancar esta plataforma. Para além disso, em termos de segurança, é dos sistemas operativos mais seguros. Aqui existe, na minha opinião, pelo menos, aqui uma balança que é, em termos de segurança, quanto mais se utiliza um sistema operativo, mais vulnerável há de estar, porque dos hackers será aquele objetivo que tem mais malta. Portanto, eu acredito que o Linux, e a tendência para subir, quando tiver mais utilizadores, terá algo mais riscos. Mas aqui é uma opinião minha, não há dados concretos para suportar esta opinião que eu tenho. Outra situação que não é uma opinião, é um facto, é que o Linux é muito levinho, dependendo da versão, mas é muito levinho. Portanto, uma máquina mais antiga consegue correr muito melhor Linux do que, por exemplo, Windows ou outro sistema operativo qualquer. E hoje sim, não vamos falar aqui dos sistemas operativos das plataformas móveis. Queria mesmo aqui partilhar apenas macOS, Windows e Linux. Eu sei que aí desse lado vocês utilizam de forma diferente, uns mais assim, outros mais assado, mas gostava que vocês contribuíssem com o que é que utilizam e mais ou menos ali 2, 3 aplicações que fazem com que vocês utilizem, quer seja o Windows, quer seja macOS ou Linux. E nos dois sistemas operativos, Windows e macOS, eu estou mais ou menos à vontade. Linux tenho muita curiosidade mesmo, portanto qualquer input, qualquer feedback que vocês deem aqui para este lado é muito bem-vindo, e acredito que não seja apenas para mim, mas para a malta que passa aqui, lê os comentários e passa aqui um bocadinho connosco. E vou-me calar porque o vídeo era para ser uma coisa muito simples e a gente acabou, como sempre, colocar aqui mais e mais. Mas amigos, espero que estejam a passar um ótimo dia. Hoje para mim é domingo, vocês só vão ver isto na quarta-feira, se não estou em erro, independentemente do dia. Um grande thumbs up para vocês. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.